Fala galera do YouTube, boa noite. Estamos aqui no canal Igor Lopes. Quero dar já a paz do Senhor a todos que irão assistir essa lição. Na lição passada eu acabei falhando porque essa semana peguei dengue, fiquei bem ruim. Mas graças a Deus que estamos aqui novamente para falar da palavra do Senhor. Hoje vamos falar sobre a lição número 9, quem é o Espírito Santo? Temos o texto áureo que nos diz: ora, este é o Senhor. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. A verdade prática nos diz: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Vamos para a leitura bíblica em classe, que nos diz assim: João 14, 16 e 17 e João 26. João capítulo 14, versículo 16, 17 e 26, depois capítulo 16, versículos 7 ao 14. Diz assim João 14: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Capítulo 16, versículo 7 em diante diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim; da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Glória a Deus. Agora vamos para a introdução. A introdução nos diz assim: a identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras, desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. É fato que a Igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus, igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. É sobre isso que vamos estudar na presente lição. Glória a Deus. Então, nós iremos falar acerca do Espírito Santo. Eu tenho a certeza que é um tema muito oportuno para que possamos crescer em conhecimento e sabedoria para com Deus e para com os homens. Primeiro tópico: o Consolador. Primeiro subtópico:
outro Consolador. Aí vai estar nos versículos 14, João 14, vou abrir aqui. João 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então esse outro, que vai ser trazido aqui nesse versículo, ele está dizendo outro no grego allos, que significa da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade, ou seja, a semelhança de Cristo. Mas não é porque ele é outro que ele é menor, não, de maneira nenhuma. É igual, ambos são iguais. Fique bem claro nesse outro. Então, não é nada do que é dito, por exemplo, pelos Testemunhos de Jeová, na tradução Novo Mundo, que o Espírito Santo é uma força ativa. Não, não é isso, porque se fosse, a palavra grega seria héteros, outro, que seria diferente, outro, mas seria diferente, heteros. Quando ele usa a palavra que nós acabamos de ver, que é allos, então significa que é outro, mas não é diferente, é igual. Vamos para o segundo subtópico, o Paracleto. Então esse termo grego, Paracletos, vem da preposição para, que é ao lado, próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, então, é o Consolador. Consolador enviado ao Pai em nome de Jesus. Ou seja, Jesus cumpriu o seu ministério, ascendeu aos céus e não nos deixou, mas rogou ao Pai e Ele nos mandou outro Consolador, que é igual, que faz parte da Santíssima Trindade. Eu acredito que vocês acompanharam as lições anteriores, então nós já falamos acerca disso. Mas é igual, não é menor, não é uma força ativa, não é um pensamento positivo, nada desse tipo. O Espírito Santo é um ser pessoal, a semelhança de Cristo, a semelhança de Deus. Os três são um, e assim vamos continuar. Aí nós vamos para o uso no Novo Testamento. Quando foi usado? Foi usado muito aqui nesse capítulo 14. Temos aí o 14:16, temos o 14, João 14:26, mas aquele Consolador. Temos também no capítulo 15, versículo 26, mas quando vier o Consolador, que da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. Então, se você tiver uma Bíblia em mão, você vai ver que esse Espírito sempre está em maiúsculo, ou seja, sempre falando do divino, sempre falando de Deus. Bem, irmãos, essa palavra também vai aparecer lá em 1 João, no capítulo 2, se referindo a Jesus Cristo, Consolador. Primeira Epístola de João, capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então essa palavra advogado no grego se assemelha ao Consolador.
Mesmo, só que aqui está sendo referido a Jesus. Mas ambos são iguais, ou seja, a mesma palavra que é usada para Jesus vai ser usada para o Espírito Santo e pode ser usada para Deus. Simples, vamos continuar. Segundo tópico, sua deidade, atributos e obras. Deidade. Então, o Espírito Santo na Bíblia vai aparecer, temos aqui um exemplo de Juízes, lá no livro de Juízes, aparecia Juízes 15, versículo 14, na vida de Sansão, diz assim: e vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando, porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimando, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Então, o Espírito do Senhor que aparece aqui, em letra maiúscula, é Javé. Então, mesma palavra que vai aparecer em Êxodo, no capítulo 17. Então aqui se trata de exegese. Capítulo 17, versículo 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? A questão aqui é a palavra Senhor é a mesma palavra que é usada para o Espírito na passagem de Sansão. E claro, tem muitas outras passagens, só para deixar bem claro a deidade do Espírito Santo. Bem, irmãos? Então esse foi o primeiro subtópico do tópico 2. Vamos para o segundo subtópico, que diz assim: seus atributos. Então os atributos do Espírito Santo são muitos. Vamos para o Novo Testamento, que é onde ele aparece de uma maneira mais clara, mais interessante. Romanos capítulo 15, versículo 19 diz assim: pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus. Então, sinais e prodígios na virtude, no poder do Espírito de Deus. Então nós podemos dizer que o Espírito, ele é onipotente. Sim, ele é onipotente. Faz maravilhas, milagres, fez e faz. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Jesus Cristo, Hebreus 13:8, salvo engano, vamos ir lá para não ter erro. Isso mesmo, Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Portanto, o Espírito também é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele agia com prodígios e sinais e ainda está agindo no meio da igreja. Sendo assim, ele é onipotente. Vemos também que o Espírito Santo, ele é onipresente. Vai estar lá em Salmo muito conhecido, Salmo 139. Vamos ver aqui em Salmo 139. Com a Bíblia, a palavra-chave. A Bíblia é muito boa. Traz algumas referências no grego e no hebraico. 139, verso 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também.
Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então, a onipresença, ele tem onipotência, ele tem a onipresença. Vemos que ele também tem a onisciência. Vai aparecer em 1 Coríntios, no capítulo 2. Vamos abrir lá, meus irmãos, eu gosto de manusear as escrituras. É muito importante fazermos isso, principalmente na escola dominical. 1 Coríntios, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10 e 11 diz assim: Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Que nele está, assim também. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, letra minúscula, mas o Espírito que provém de Deus, letra maiúscula, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Glória a Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Texto muito forte, fala do homem natural, do homem espiritual, que discerne bem tudo. Mas a questão aqui é a onisciência do Espírito. Então ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ou seja, ele é Deus. Esses são os atributos incomunicáveis. Poderíamos falar muitos outros, mas eu acredito que esses são os mais importantes. Para você que vai dar aula aí na sua igreja, se você quiser acrescentar, se alguém quiser trazer mais algumas qualidades, amém. Vamos ser sucintos. Suas obras. Então vamos para o terceiro subtópico, o tópico 2, suas obras. A primeira obra foi gerar Jesus. Claro, isso no que tange ao Novo Testamento, amém? E como vimos, ele agiu na vida de Sansão, agiu na vida de muitos outros homens no Antigo Testamento. Lucas capítulo 1, versículo 35. Isso aqui é importante. Diz assim: respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então ele fala Espírito Santo, virtude do Altíssimo e o Santo. Então aqui no mesmo versículo é citada a Trindade, o Espírito Santo com o poder de Deus, e vai nascer o Santo, Jesus Cristo, que vai ser chamado também Filho de Deus. Glória a Deus. Então nós vemos que essa foi uma das obras mais importantes no ministério de Cristo, a encarnação do Verbo, foi obra do Espírito Santo. Temos muitas outras coisas para citar, como é ele que guia o povo de Deus, está no Salmo 143, verso 10, e outros versículos, como Gálatas 5:8. Ele é o Senhor da igreja, Atos capítulo 20, versículo 28. Santificador dos fiéis, Romanos capítulo 15, versículo 16. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, entre outros textos. Então o Espírito, ele habita nos cristãos, nos crentes, está lá em João 14:17. É autor do novo nascimento, como Jesus disse para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Tudo isso é pelo Espírito. Tem outras passagens que dizem não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor.
Zacarias 4:6, salvo engano. Eu vou abrir aqui que eu não gosto de falar sem ter certeza. Isso. Zacarias 4:6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Glória a Deus. Eu acredito que esse é um dos textos também que são muito fortes em relação ao Espírito. Pelo que me parece, não foi trazido aqui na lição, mas muito interessante esse texto, porque aqui mostra que as obras do Espírito Santo são muito fortes. Ou seja, eu e você, pela força do braço da carne, não conseguimos fazer nada. Você pode pegar uma pessoa aí e como alguém diz, torturar ela para ela aceitar Jesus. Você pode tentar enfiar na cabeça dela que ela precisa de Jesus, mas no primeiro momento que você parar, ela vai abandonar, ela vai deixar, porque ela está sendo forçada a isso, ela está sendo obrigada a isso. Mas quando o Espírito Santo convence, é diferente. Quando o Espírito Santo convence, você não precisa ficar insistindo, você não precisa ficar fazendo com que a pessoa vá atrás das coisas de Deus, porque o Espírito Santo vai impulsionar ela, vai guiar, vai conduzir, vai levar ela às coisas de Deus. É por isso que nós precisamos sim fazer a obra de Deus, pregar, cantar, evangelizar, orar, sim, precisamos fazer isso, e o Espírito Santo nos leva a isso, mas sem a mão de Deus, sem o poder do Espírito, nada acontece, não adianta. Vemos? Então vamos para o terceiro tópico: heresias antigas e novas. Então, heresias, principalmente no Oriente, nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia, havia diversas interpretações acerca do Espírito. Então tinham os arianistas, que não consideravam o Espírito Santo como sendo igual, né? Que diz assim, Ário considerava também o Espírito Santo como criatura, embora esse tema estivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho. Então, criatura, ou seja, um ser criado, tirando a divindade do Espírito Santo. Nós vemos que isso é um erro. Nós já falamos aqui que ele tem uns atributos incomunicáveis, de potência, de presença, onisciência, então automaticamente ele é Deus. Se ele é Deus, ele não foi criado, ele não é criatura. Então assim já podemos refutar os arianistas. Então, vamos continuar aqui. Tem os tropicianos, era uma seita do Egito, cujo nome vem do tropos, figura. Atanásio assim o denominou, figura, por causa da exegese figura deles. Diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Então aqui também vai trazer o Espírito Santo como um anjo, como uma criatura. Mesma resposta da primeira. Totalmente errado. Pneumatomacianos. Então surgiram depois dos tropicianos o termo pneumatomachoi, vem de pneuma, espírito, e machomai, falar mal, contra. Então são opositores ao espírito. Eustaquio de Sebaste foi o principal disseminador, defensor dessa heresia. Ele nega a divindade do Espírito Santo. Então nós estamos vendo aqui que o mais comum era sempre negar a divindade do Espírito Santo. Na atualidade também acontece isso. Os testemunhos de Jeová
eles têm uma linha arianista, né, chamando o Espírito Santo de força. Eles negam a personalidade do Espírito Santo. E tem a tradução Novo Mundo, que ele substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus. Isso é um erro. É uma tradução que é só deles, né? Nós vemos que a palavra Ruach Elohim, do hebraico, é a palavra para Espírito Santo, o Espírito de Deus, né? Melhor dizendo. E eles traduzem como força ativa de Deus. Eles traduzem porque eles querem. Eles não seguem o original. Então, esse aí vai aparecer só na tradução deles. Essa tradução aí. Então é uma tradução bem duvidosa. Nós não aceitamos ela como regra de fé. Mas eles aceitam e pregam em cima do que nós chamamos de terceira revelação, que é essa revelação que eles tiveram dessa nova tradução, ou tradução Novo Mundo. O Espírito Santo em outras religiões. Temos uma crença estranha também, que nós falamos sobre o segundo subtópico, né? As heresias na atualidade. Agora vamos para o terceiro subtópico, do tópico 3. Crença estranha em relação à religião islâmica, porque eles têm uma interpretação que Jesus, falando que ia mandar outro Consolador, esse outro Consolador na verdade seria Maomé. Então para eles Jesus estava confirmando a vinda de Maomé. Mas nós precisamos lembrar que Periclitos não é a palavra bíblica, não aparece em lugar algum na Bíblia Sagrada. Então essa palavra aqui, Paracleto, que é a palavra Consolador, eles confundem com a palavra Periclitos, que renomado, ao redor, ilustre. Então eles confundem a palavra Paracleto com Paraclitos. Paraclitos quer dizer que vai vir alguém renomado. Agora Paracletos quer dizer Consolador. Então Jesus falou que Paracletos, se referindo ao Espírito de Deus, Espírito Santo. Mas eles interpretam que Jesus estava falando de Maomé. Então são umas interpretações bem errôneas, bem estranhas, mas o inimigo assim, ele usa meias verdades para tentar enganá-lo, de criar o povo. E engana, que a Bíblia diz que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Então a resposta bíblica é que Jesus disse que Consolador é o próprio Espírito Santo. Então a promessa do Senhor Jesus é para que fique conosco para sempre. João 14,16. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus disse também: o Consolador habita convosco e estará em vós. João 14,17. E quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. João 14,26. Assim o Espírito Santo testifica que Cristo, o nosso Senhor. Então ele glorifica o Filho, testifica que Jesus é o nosso Senhor. E se você vê a heresia, ela é composta de um texto fora do contexto. Você viu aqui, eles pegaram um texto, interpretaram de maneira errônea, mas quando nós começamos a ler todo o contexto, continuamos a leitura, nós vimos que está falando de um ser que vai ficar para sempre, de um ser que não morre, que estará conosco, que habita em nós. Então não faz sentido ser Maomé, não faz sentido. O próprio versículo que eles escolheram já não faz sentido, porque a tradução da palavra que eles escolheram, Paraclitos, não existe, é Paracleto. Mas se você ler o contexto, isso é uma regra também de heresia,
tem que analisar o contexto. Por isso que é recomendado que as pregações sejam pregações que sejam expositivas, para que nós não venhamos acabar criando heresias. Porque se você pregar de maneira textual, a chance de você trazer uma heresia é muito grande. Mas quando você prega de maneira expositiva, essa chance diminui muito. E é lógico, sempre buscando o Espírito Santo para nos guiar, para nos conduzir, para que nós possamos trazer a palavra de Deus da melhor maneira possível. Amém, irmãos? Então vamos concluir. Vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos a fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Então o Espírito Santo é Deus, onipotente, onipresente, onisciente, está conosco, habita em nós e estará conosco para sempre. Então glorifique a Deus, exalte a Deus, porque o Espírito Santo está do seu lado, está do meu lado e estará para sempre. Cabe aqui deixar também um texto de Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então não entristeça ele, mas alegre o Espírito Santo, buscando a Deus, buscando ser uma pessoa cada vez melhor, buscando vencer suas limitações, buscando vencer tudo aquilo que você sabe que não agrada a Deus na sua vida. Nós não somos perfeitos, mas podemos buscar melhorar cada dia. Eu creio que um dia Deus irá nos levar para junto de si, quer venha pessoalmente, quer no arrebatamento da igreja, e aí o pecado deixará de estar em nós. Aí sim nós vamos viver de maneira plena a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Deixe seu like, o seu gostei, compartilha, faz um comentário se você tiver alguma dúvida, e segundo a graça de Deus nós iremos responder. Se eu não souber no primeiro momento, nós iremos estudar e trazer posteriormente. Deus abençoe.